A Marvel encontrou seu novo Wolverine perfeito. E eu espero que ele tenha vindo pra ficar. A essa altura do campeonato, eu acredito que todo mundo já assistiu Deadpool e Wolverine. O filme tá quase batendo $1 bilhão na bilheteria no momento que eu estou gravando esse vídeo. E muito provavelmente, quando esse vídeo entrar ao ar, ele já vai ter passado de $1 bilhão. Isso significa que tá liberado falar de spoilers. Oh, fuck off! Se você assistiu Deadpool e Wolverine, você sabe que a premissa do filme foi que o Wade Wilson, Deadpool, acreditou que ele precisava achar algum outro Wolverine para ajudar a salvar o universo dele, agora que o Wolverine daquele universo, que era a âncora do universo da Fox, havia morrido. Mais pra frente, o Deadpool acabou descobrindo que não era bem assim, mas o fato é que ele passou os primeiros 5, 10 minutos ali do filme procurando uma nova versão do Wolverine. E durante essa sequência, durante essa montagem, a gente viu várias variantes do Wolverine, a maioria delas interpretada pelo Hugh Jackman. Teve o Wolverine cuja altura era fiel aos quadrinhos, teve o Wolverine de Era do Apocalipse, teve o Wolverine com o uniforme clássico do John Barney enfrentando o Hulk, fazendo aquela pose do Todd McFarlane, teve o Wolverine sendo crucificado igual em Uncanny X-Men, teve todos os tipos de referências. Teve até o Wolverine caolho. A única variante do Wolverine que não foi interpretada pelo Hugh Jackman nesse filme foi o Cavill Ring, o Wolverine do Henry Cavill. Na minha sessão, teve gente que nem entendeu exatamente o que era aquela cena e por que ela era importante, porque é muito rápido e se você não capta que aquilo ali é o Henry Cavill, a piada não funciona. Teve também gente que tava rindo tanto, tão empolgada com o fato do Henry Cavill estar ali como Wolverine, que elas nem escutaram o que o Deadpool falou. O Deadpool se refere a ele como Cavill Ring, nunca como Wolverine, e diz que, nossa, então as lendas eram reais. Isso, obviamente, é uma brincadeira, com tanto que as pessoas fizeram fancast do Henry Cavill como Wolverine nos últimos anos. O Deadpool também faz piada sobre como a DC tratou o Henry Cavill, falando ali que agora, ali na Marvel, eles vão tratar ele muito melhor que os caras lá do outro lado da rua. O Cavill Ring só tem uma fala ali, que é quando ele diz que o Deadpool já tá indo embora e dá um soco nele, joga ele pra fora do portal. Mas essa ceninha bem rápida foi o suficiente pra gente ver mais ou menos o que seria um Wolverine do Henry Cavill. O engraçado é que aqui na nossa versão brasileira do filme, na versão dublada, o Guilherme Briggs, que dubla o Henry Cavill em praticamente tudo, inclusive nos filmes do Superman, dublou ele também. Sério, eu nunca imaginei que eu ia ver um Wolverine do Henry Cavill dublado pelo Guilherme Briggs num filme do Deadpool. O visual desse Wolverine do Henry Cavill não estava muito distante do que a gente estava acostumado no Hugh Jackman. Era ali a regata branca, o cigarro e as garras. Mas tiveram sim algumas diferençazinhas interessantes desse Wolverine do Henry Cavill comparado com o do Hugh Jackman. Uma delas foi o cabelo. Já faz bastante tempo que o Hugh Jackman interpreta o Wolverine usando um cabelo mais curto, tem todo aquele aparato que ele usava nos primeiros filmes. É só você comparar o cabelo do Wolverine em X-Men 1 com o de The Wolverine ou de Logan. Esse Wolverine aqui do Henry Cavill tava com o cabelo mais clássico de Wolverine, bem grandão ali. Outra diferença é que fazia tempo que o Wolverine não aparecia fumando um charuto no cinema. Se não me engano, a última vez havia sido no começo de Dias de um Futuro Esquecido, em 2014, ou seja, 10 anos atrás. Claro que não dá pra julgar a atuação do Henry Cavill como Wolverine por uma fala, mas foi bem interessante a forma como ele fez aquela fala. Dava pra ouvir um pouquinho ali do sotaque do Henry Cavill, e me lembrava também a voz dele como Geralt de Rivia, do The Witcher. E é impossível falar do Wolverine do Henry Cavill, do Cavill Ring, sem lembrar do Geralt de The Witcher. Como todo mundo já sabe, o Henry Cavill não vai voltar para a 4ª temporada de The Witcher. Quem vai interpretar o Geralt de Rivia vai ser o Liam Hemsworth, irmão do Chris Hemsworth. E eu não vou entrar aqui no porquê o Henry Cavill teria saído da série, ou se a série é boa ou ruim, mas o fato é que o Henry Cavill interpretou o Geralt por 3 temporadas e a versão dele do personagem fez bastante sucesso. Muita gente concorda que o Henry Cavill como Geralt era a melhor coisa da série do The Witcher. E quando ele saiu da série, muita gente acreditou que ele estava fazendo isso para ter mais tempo para interpretar o Superman, porque ele havia acabado de aparecer na cena pós-créditos de Adão Negro como Superman. Só que o final dessa história foi bem trágico. A cena pós-créditos de Black Adam não levou a nada, o Henry Cavill não interpretou mais o Superman e o James Gunn anunciou um reboot completo do universo DC. Sério, foi constrangedor a forma como o Henry Cavill anunciou seu retorno como Superman e alguns dias depois o James Gunn anunciou que um outro ator iria interpretar o Superman num reboot. E isso, óbvio, é um dos motivos pelo qual o Deadpool faz a brincadeira com o Henry Cavill, falando que a Marvel vai tratar ele melhor do que os caras do outro lado da rua, do que a DC. Numa entrevista ao podcast Happy, Sad, Confused, o diretor do Deadpool e Wolverine, o Sean Levy, explicou que esse cameo do Henry Cavill nasceu dessas conversas do diretor com o Ryan Reynolds sobre o que estava acontecendo com o Henry Cavill na DC. Foi mais ou menos na mesma época que ele estava escrevendo o filme. A piada se escrevia sozinha, trazer o Henry Cavill para um filme da Marvel e fazer uma brincadeira sobre como a DC havia tratado ele. Falando
Falando no diretor de Deadpool e Wolverine, Shawn Levy, eu vi várias entrevistas, tanto dele quanto do Ryan Reynolds, falando sobre o Henry Cavill como Wolverine, e é interessante como em nenhum momento nenhum deles se referiu ao personagem como Wolverine ou Wolverine do Henry Cavill. Eles sempre falaram o Cavill-Rine, que é uma brincadeira com Henry Cavill e Wolverine. Inclusive nos créditos do filme, o Henry Cavill não está acreditado como Logan, como Wolverine, como variante do Wolverine. Não, ele está acreditado como Cavill-Rine. Isso parece um detalhe bobo, mas eu acho que é importante. Eu acho que a Marvel não quis dar nenhuma pista em relação ao qual vai ser o futuro do Henry Cavill na Marvel. Por isso que, por enquanto, eles estão tratando esse personagem que ele interpretou nada mais como uma piada, como o Cavill-Rine, não o Wolverine. Mas isso não quer dizer que o Cavill não tem um futuro no UCM. Pelo contrário, eu acho que esse cuidado que eles estão tendo ao se referir ao personagem quer dizer que podem haver planos para ele no futuro da Marvel. Mas calma, o Hugh Jackman não acabou de voltar como Wolverine? Por que a Marvel iria colocar o Henry Cavill como um personagem agora? Bom, primeiro a gente tem que deixar claro que o Hugh Jackman ainda não anunciou qual vai ser o futuro dele como Wolverine. Até agora, o retorno dele estava limitado a Deadpool e Wolverine. Mas tá bem óbvio que ele vai continuar no UCM por pelo menos mais 1 ou 2 filmes. Você não traz o Hugh Jackman como Wolverine com um uniforme clássico para ele não participar dos filmes dos Vingadores. E a gente sabe que vai ter agora Vingadores Doomsday e Vingadores Secret Wars. Vingadores Secret Wars ou Vingadores Guerras Secretas vai ter tudo a ver com o multiverso. Se você já leu os quadrinhos dessa fase, seja a saga clássica ou seja a saga de 2015, Guerras Secretas é a oportunidade perfeita para Marvel fazer valer todo esse investimento no multiverso e trazer vários personagens de vários universos diferentes, talvez para enfrentar o Doutor Destino no Battle World. O fato é que nunca foi tão fácil trazer o Hugh Jackman de volta como Wolverine. Até porque ao final do filme, essa variante do Logan, esse Wolverine, está agora na terra do Deadpool, vivendo com o Deadpool, com os amigos dele e com a X-23, que também foi para aquele universo. É por isso que eu acho que, seja lá qual seja o plano da Marvel para o futuro do Wolverine, com um ator novo ou não, eles não vão anunciar agora, porque o foco ainda é no Hugh Jackman. Isso dito, eu acho que eles já têm o substituto perfeito engatilhado, e esse substituto é o Henry Cavill. Eu sei, é um fancast muito óbvio, mas a gente tem que considerar algumas coisas. O Hugh Jackman como Wolverine é talvez a interpretação de um personagem de quadrinhos mais icônica da história do cinema. O único que supera o Hugh Jackman como um ator que interpretou um personagem da Marvel por mais tempo é o Wesley Snipes como Blade, já que o Blade voltou agora em Deadpool e Wolverine. Só que o Wesley Snipes só fez 3 filmes do Blade, mais a participação em Deadpool e Wolverine. O Hugh Jackman já fez 10, 11, já perdi a conta de quantos filmes ele já fez como Wolverine. O Wolverine é um dos carros-chefes da Marvel, seja nos filmes ou nos quadrinhos. Qualquer coisa com ele vende. Quantos Wolverines você consegue encontrar numa loja se você sair para procurar agora? Em compensação, coitado do Ciclope. Você não acha um boneco do Ciclope para comprar em lugar nenhum. Logan, você já gostou muito de uma pessoa? Alicate. A Marvel sabe que ela não vai poder errar na escalação do seu novo Wolverine, seja lá quando isso for acontecer. E isso me faz suspeitar que eles vão acabar indo por alguma escolha óbvia, mas certeira para ser o novo Wolverine. Henry Cavill como Logan pode não ser uma escalação muito criativa, mas é uma escalação segura. O Wolverine agora não é mais um personagem que está estreando no cinema igual ele era lá nos anos 2000 quando o Hugh Jackman foi escalado. X-Men foi o primeiro filme do Hugh Jackman. A história agora é bem diferente. O Wolverine é um ícone do cinema e a Marvel não pode errar. Quer um exemplo? Olha só o Quarteto Fantástico. Quando eles escalaram o Quarteto Fantástico lá para os filmes de 2005, a maioria do elenco era de atores relativamente novos. Só que agora, na versão do UCM, eles foram com tudo. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, o cara do The Bear, o cara do Stranger Things. Da mesma forma, o Doutor Destino, ao invés de ir num ator relativamente menos conhecido, ou até num ator conhecido, mas que não tem muito a ver com a Marvel, eles foram direto no Robert Downey Jr. e vão mudar talvez a história completa do Doom só para trazer um ator de alto calibre que já tem uma conexão ali com o UCM. Um outro exemplo é o Batman, que tá lá do outro lado do espectro quando a gente compara com o Wolverine em relação a quantas vezes o ator já foi trocado no cinema. Enquanto a gente só teve um Wolverine praticamente até agora, a gente já teve trocentos Batmans. E a Warner sempre foi nos maiores atores, nos atores de mais sucesso quando estava escolhendo o novo Homem-Morcego. Depois do Michael Keaton, a gente foi pro Val Kilmer. Do Val Kilmer, a gente foi pro George Clooney. Do George Clooney pro Christian Bale, do Christian Bale pro Ben Affleck, agora Robert Pattinson. A Warner não deu ponto sem nó em relação ao Batman, e eu acho que a Marvel vai fazer a mesma coisa com o Wolverine. Existe um exemplo que vai contra o meu argumento de que a Marvel muito provavelmente vai usar o Henry Cavill como novo Wolverine, e é o Senhor Fantástico do John Krasinski. A história foi bem parecida. Por anos as pessoas fizeram fancasts do John Krasinski, o Jim do The Office,
como o novo Senhor Fantástico. Tudo por causa de uma foto do John Krasinski de barba e uma foto do Reed Richards de barba. O que é estranho, porque em 99% dos quadrinhos o Reed Richards não usa barba, mas tá bom. Fizeram tanto esse fancast, mas tanto esse fancast, que colocaram John Krasinski como o Senhor Fantástico no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E o resultado a gente já sabe. O homem mais esperto do mundo contou pra Wanda como ela poderia derrotar o Inumano lá e deu no que deu. Mas o fato é que o John Krasinski não retornou como Senhor Fantástico. Pelo menos não até agora. Ele pode até aparecer aí em alguma outra coisa do multiverso, mas o novo Senhor Fantástico do UCM agora é o Pedro Pascal, que está estrelando no novo filme do Quarteto Fantástico. Muita gente está comparando o cameo do Henry Cavill em Deadpool e Wolverine com o do Krasinski em Doutor Estranho, e faz sentido. Talvez até muito provavelmente, essa seja uma escalação para uma cena só para fazer aquela piada, para entregar aos fãs o que seria um Wolverine do Henry Cavill e pronto, acabou, ele nunca mais vai voltar. Só que eu não acredito nisso. Seja lá o que você acha do Henry Cavill, ele é um dos atores mais populares do mundo agora. Principalmente após a saída dele de The Witcher. Todo mundo quer saber qual vai ser o próximo grande projeto do Henry Cavill. E ele tem alguns projetos aí, tem o filme do Highlander, tem o universo de Warhammer que ele tá tentando desenvolver, mas o fato é que ele não tem nenhum grande projeto assim engatilhado no nível de Superman ou de The Witcher. E que melhor projeto para ser a grande nova franquia da carreira dele do que o Wolverine do UCM. Mas falando em Wolverine do UCM, a gente tem que definir o que seria o Wolverine do UCM? De que universo a gente está falando? E aí que as coisas começam a ficar meio confusas. Porque o fato é que a introdução dos X-Men no UCM até agora está sendo bem confusa. Sério, até agora eu não entendi o que eles estão tentando fazer. A Disney comprou a Fox lá em meados de 2019, o que significa que desde o início da fase 4 a Marvel já pode usar os mutantes. Só que até agora a Marvel não anunciou nenhum projeto live action dos X-Men para o seu universo. Tirando, claro, Deadpool e Wolverine, que como você sabe foi praticamente um filme do universo da Fox. A única conexão com o UCM foi a AVT. Suck it, Fox. I'm going to Disneyland. Claro, teve X-Men 97, que foi sensacional, só que foi um projeto animado que se passou no seu próprio universo. O mais estranho é que o UCM começou a fazer algumas referências aos mutantes, aos X-Men, só que sem exatamente trazer eles. Por exemplo, ao final de Miss Marvel, a gente escuta o tema da série animada tocando, enquanto a Miss Marvel descobre que ela é uma mutante ou que ela sofreu uma mutação, alguma coisa assim. Só que aí chega em The Marvels e isso não vem à tona. Em She-Hulk também tem algumas piadas com o homem com garras, várias referências ao Wolverine, só que não fica claro, o Wolverine já existe no UCM? Como assim? A minha teoria sempre foi de que os mutantes só seriam introduzidos após Guerras Secretas, depois que tivesse algum tipo de soft reboot ali, igual rolou nos quadrinhos. Só que o fato da Kamala ser uma mutante, o Namor também, tecnicamente é um mutante, já foi introduzido, e essas referências ao Wolverine e She-Hulk me deixaram muito confuso. A minha opinião é que a maioria dessas referências não vai dar em nada, que os verdadeiros X-Men do UCM só vão ser introduzidos mesmo depois de Guerras Secretas, com alguma coisa relacionada ao multiverso. Se você não sabe, ao final da Guerra Secreta de 2015, o universo central da Marvel, 616, e o universo Ultimate meio que se fundiram. Algumas coisas do universo Ultimate foram carregadas para o universo principal. Basicamente a ideia era fazer uma limpa no universo Ultimate, que já estava se tornando complicado e ruim demais, só que sem perder as coisas boas daquele universo. As coisas boas daquele universo, no caso, era o Miles Morales. A Marvel fez um evento inteiro, um reboot, juntou dois universos para trazer o Miles Morales para o seu universo principal e olha, valeu a pena. Eu acho que algo bem semelhante vai acontecer no CM. Ao final de Guerras Secretas, eles vão fazer meio que um reset do universo e vão escolher a dedo o que vai continuar e o que não vai continuar. Por exemplo, eu aposto que após Guerras Secretas a gente vai ter novas versões dos Vingadores clássicos, como Steve Rogers, Tony Stark, Natasha Romanoff, só que não faz sentido descartar os personagens que acabaram de ser introduzidos, tipo a Miss Marvel, ou o Namor, ou a She-Hulk. Eu também acho que o Homem-Aranha do Tom Holland, ou o Doutor Estranho do Benedict Cumberbatch vão continuar. O Anthony Mackie, como novo Capitão América, também vai continuar, mas eu acho que muita coisa vai ser alterada, tipo o Hulk. O próprio Homem de Ferro agora é a oportunidade perfeita para finalmente introduzir uma nova versão do personagem, principalmente agora que o Robert Downey Jr. vai ser o Doutor Destino. E eu acho que Guerras Secretas vai ser a verdadeira despedida do Hugh Jackman como Wolverine. O Hugh Jackman sempre falou que a única coisa que ele não conseguiu fazer nos filmes dos X-Men foi interagir com os Vingadores. Então não faria sentido não trazer ele para Guerras Secretas. E que melhor forma de se despedir do Wolverine do Hugh Jackman do que colocar ele para interagir com o Homem-Aranha do Tobey Maguire ou com o Robert Downey Jr., seja como o Homem de Ferro ou como o Dr. Doom. E ao final desse filme, o UCM vai ter a carta branca para introduzir os seus novos X-Men. E é aí que eu acho que entra o Wolverine do Henry Cavill. Eu acredito que o Cavill Rin de Deadpool e Wolverine foi para introduzir a semente na nossa cabeça do que pode ser esse Wolverine do Henry Cavill
que muito provavelmente vai se juntar ao CM após Guerras Secretas. Isso é uma teoria, não tem informação, não tem fato, mas eu acho sim muito provável. A recepção à cena do Cavill e Rin foi muito boa. Tá, eu sei que o Henry Cavill não tem 1,60 igual o Wolverine nos quadrinhos, mas sinceramente, eu não acho que a Marvel vai procurar exclusivamente um ator de 1,60 para fazer o Wolverine. Inclusive a gente já teve um Wolverine de 1,60 em Deadpool e Wolverine. Bom, e se serve de algum consolo, o Henry Cavill é mais baixo do que o Hugh Jackman. Só um pouquinho. Tá aqui a escala, ó, Wolverine com 1,60, o Henry Cavill com 1,85 e o Hugh Jackman com 1,88. Se a cena do Cavill e Rin foi só uma piada, eu acho que valeu a pena, foi engraçado pra caramba, principalmente porque o Henry Cavill recarregou os braços igual ele fez no Missão Impossível. Mas se isso foi um indício de que ele pode ser o Wolverine do CM, eu acho que vai dar muito certo. Você não pode substituir Hugh Jackman com qualquer ator. Imagina colocar um cara inexperiente para fazer o Wolverine e depois o Hugh Jackman interpretando o personagem por quase 30 anos. Sério, Vingadores Guerras Secretas vai estrear em 2027, o primeiro X-Men foi em 2000. A Marvel precisa de alguém que aguente a pressão. E quem melhor para aguentar a pressão do que o cara que interpretou o Superman, o personagem sobre o qual todo mundo tem opinião. Se o Henry Cavill aguentou tudo o que aconteceu com o Superman, desde lá do Homem de Aço, que foi bastante criticado pela cena do Zod, até a cena pós-créditos de Black Adam, que não deu em nada, ele aguenta interpretar o Wolverine. Mas e você? Você quer ver mais do Cavill Rin, do Wolverine, do Henry Cavill? Ou você acha que ele não devia voltar e que a cena deveria ser apenas uma piada mesmo? Deixa aqui nos comentários. Olha, por falar em toda essa confusão do multiverso e o futuro do CM nos próximos 2 filmes dos Vingadores, nesse vídeo aqui eu discuto sobre Robert Downey Jr. como Doutor Destino e o que isso significa para a franquia.